Quero agradecer ao pastor Milson, de início, pelo carinho em tirar todas essas fotos. Ele tem sido muito fiel a Deus. A maioria dessas fotos foram tiradas por ele e nós queremos demonstrar o nosso agradecimento. Todas as pessoas esperam com carinho. Ele tira, a esposa posta, então é um trabalho que eles fazem em conjunto. Estas fotos, elas nos lembram de momentos bons na nossa igreja. Nós lembramos também de pessoas como o Valmir e o Ednilson, que no ano passado, num culto como esse, 31 de dezembro, estavam conosco e hoje não estão mais. Essas fotos nos lembram de momento no altar que nós gastamos na presença de Deus. Elas nos lembram da bondade de Deus para nós deste ano que termina. Eu termino esse ano com muita gratidão a Deus, muita gratidão. Nós somos abençoados com pessoas novas que chegaram para a igreja. Eu vejo esse casal do meu lado direito, que chegou agora e já está trabalhando. Outras pessoas que Deus nos trouxe através do ano. Então nós chegamos nesse final de ano com muita gratidão a Deus e nós nos aproximamos do próximo ano com grande expectativa. Obrigado, Simone, por essa palavra de encorajamento e aos pastores pelas palavras tão lindas. Os acontecimentos desta semana, para os que estão de olhos abertos, vigiando como Jesus nos mandou fazer, nos mostram de uma realidade que eu gostaria que servisse de meditação para nós ao terminarmos este ano e ao iniciarmos o próximo ano. Eu estou falando de um evento que vai acontecer tão certo como vocês estão ouvindo a minha voz. Eu estou falando da volta do Senhor Jesus. A volta de Jesus não é uma frase ou um clichê que nós repetimos sem significado. A volta de Jesus não é uma utopia que a igreja desenhou na sua mente. A volta de Jesus é uma realidade, tão certo como vocês estão ouvindo a minha voz, tão certo como você nasceu um dia e um dia vai morrer, Jesus vai voltar. Nós acabamos de celebrar o Natal na semana passada, é chamado o Advento, a primeira vinda de Cristo ao mundo. E essa vinda de Cristo, a primeira, foi profetizada centenas de anos. Homens e mulheres de Deus anunciaram ao mundo que o Messias estava vindo. Desde o jardim do Éden, através de todos os livros do Velho Testamento, apontavam para a vinda de Jesus. O livro de Daniel não só dizia que ele iria vir, mas dizia quando ele ia vir. Os sinais eram muitos. E a Bíblia diz, como Paulo no livro de Gálatas, ele diz que na plenitude dos tempos, no tempo certinho, Deus enviou o seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas João diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E mesmo tendo tantas profecias e tantos sinais que apontavam a vinda de Jesus, muitas pessoas não perceberam. Aliás, Jesus falou isso no seu ministério, assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja todos aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês, mas vocês não quiseram. E vocês não conheceram o dia da visitação de vocês. Eu digo isso porque da mesma forma que Jesus foi anunciado que viria, há também o anúncio da volta de Jesus. O próprio Jesus falou várias vezes sobre a sua volta. Jesus alertou a igreja que ele voltaria. Jesus falou para a igreja que ele viria. E quando Jesus subiu, o anjo disse assim, olha, vocês estão olhando para cima, mas eu quero que vocês estejam certos que o mesmo Jesus que subiu vai voltar novamente. E toda a igreja primitiva cria na volta iminente de Jesus. E a igreja primitiva terminou dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há muitas profecias que Jesus vai voltar. E nesse ano que está terminando, nós tivemos mais um sinal muito grande que aconteceu a semana passada. E eu preciso, como pastor de vocês, alertar a igreja e mostrar para vocês o que está acontecendo. As Nações Unidas se reúne, a ONU em Nova York, e desde a Segunda Guerra Mundial este tem sido o corpo que faz decisões para o mundo.
E essa mesma Nações Unidas, em 1948, decretou que Israel voltaria a ser uma nação, para cumprir a profecia bíblica, que Jerusalém teria que voltar para ser de Israel e que Israel teria que ser uma nação. Em 1948, em maio, Israel, depois de mais de 19 séculos sem terra, voltou a ter uma nação. E em 1967, Jerusalém se tornou, novamente, voltou para a mão dos judeus, depois da Guerra dos 6 Dias. E a ONU tem um Conselho de Segurança, composto de 15 países. A ONU, na verdade, são todos os países do mundo, mas as decisões é feito pelo Conselho de Segurança. São 15 países, sendo que dos 15, 5 países do Conselho de Segurança são chamados de países permanentes, ou seja, eles são membros permanentes. Os outros 10, eles só ficam lá de 2 em 2 anos. O Brasil esteve lá por um tempo, 2 anos teve que sair. Mas 5 países, eles ficam para sempre. Rússia, China, França, Reino Unido e os Estados Unidos. E esses 5 países, eles não só são permanentes, mas eles têm o direito de veto. E durante os últimos 40 anos, o Conselho de Segurança tem sido contra Israel em todos os momentos. E a única defesa de Israel é os Estados Unidos. Toda vez que as nações se levantam contra Israel, os Estados Unidos veta e não permite que nenhum voto seja feito contra Israel. Na sexta-feira passada, pela primeira vez na história das Nações Unidas, houve uma resolução contra Israel, e o perigo dessa resolução é que, entre outras coisas, essa resolução dizia que Israel tem que devolver Jerusalém para os árabes, e, fazendo isso, eles são proibidos de orar no Muro das Lamentações. E o primeiro-ministro de Israel fez um apelo aos Estados Unidos para vetar novamente. E a presente administração do presidente Obama fez algo que ninguém esperava. Eles fizeram abstência, não votaram, não vetaram e não votaram, permitindo assim que a resolução passasse. Uma resolução contra Israel. No dia seguinte, o primeiro-ministro de Israel foi para a cadeia de televisão e ele apelou novamente. E logo após, muitos políticos do mundo inteiro começaram a falar, e porque me interessa muito, pela razão que eu vou compartilhar com vocês em poucos minutos antes do final do ano. Eu estava assistindo e quando um determinado político falou uma coisa muito interessante, ele disse assim: todas as nações do mundo estão contra Israel. Ele exagerou, porque não são todas as nações, mas sem dúvida são as maiorias das nações. É a maioria das nações. Eu lembrei das palavras de Jesus em Lucas. Lucas capítulo 21 diz: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, e de todos sereis odiados. Eu quero deixar com a igreja, ao terminarmos o ano e iniciarmos o próximo, as seguintes palavras de Cristo. Eu não falo isso essa noite com nenhuma... Eu queria trazer uma outra palavra para a igreja, mas eu orei, e o Senhor me colocou no coração para alertar a igreja que Jesus Cristo está perto de voltar. Não simplesmente pela verdade, porque se você crê ou não, não vai mudar o fato, ele vai voltar. Se você acredita ou não, se você espera ou não, não vai mudar o fato, ele vai voltar. Jesus vai voltar, e a Bíblia diz na hora em que muitas pessoas não estarão preparadas. Mas como pastor desta igreja, é a minha responsabilidade alertar. Não simplesmente para alertar a volta de Jesus, mas para que a gente possa se portar de maneira como Jesus nos mandou nos portarmos, porque Ele está voltando. Em Lucas capítulo 21, você não precisa de abrir a não ser que queira. Eu tive o cuidado de projetar esses versículos para vocês. Jesus diz no verso de número 29 o seguinte: Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Claramente você nota que esse versículo é uma parábola. Observem a figueira, é uma parábola, não é literal.
Jesus não está mandando que a gente olhe para uma árvore que seja uma figueira. A figueira é símbolo nesta parábola da nação de Israel. Independente do que você pensa de Israel, Israel é o sinal de Deus para o mundo. E Jesus mandou: observe a figueira e todas as árvores. Quem são as outras árvores? São as nações no comportamento para com Israel. Inclusive, no capítulo 25 de Mateus, Jesus disse que haverá um julgamento exatamente de como as nações tratam Israel. Então Jesus manda que a gente observe a figueira e todas as árvores, ou seja, preste atenção em Israel e nas nações como lidam com Israel. O que aconteceu há menos de uma semana é exatamente o que Jesus está mandando falar. Gente, presta atenção em Israel, preste atenção no que está acontecendo. Preste atenção na forma que os Estados Unidos está tratando Israel. E quando o primeiro-ministro falou, e eu não quero entrar em política aqui, mas eu só quero dizer para vocês que eu não tenho dúvida nenhuma, que a eleição do presidente Trump, que vai entrar no dia 20 de janeiro, é profética. Porque é necessário que os Estados Unidos estejam ao lado de Israel. Há uma profecia no livro de Apocalipse, que quando Israel estiver sendo atacado por todos os lados, virá um como asa de águia para proteger Israel. E a maioria das pessoas, incluindo eu, cremos que essa águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, representa que este país terá que estar do lado de Israel nos momentos difíceis. Jesus fala assim: preste atenção na figueira e em todas as outras árvores. Eu quero que você preste atenção. E se você não prestar atenção, você tem um pastor que está prestando atenção para você. Verso de número 30, Jesus diz: quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Queridos, nós estamos olhando ao nosso redor, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, a globalização, a moeda sendo uma só. Você hoje não precisa de carregar o seu dinheiro para atravessar a ponte Golden Gate, é automático. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Jesus disse assim: olha, quando vocês verem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Alguém diz assim: pastor, mas isso foi há 2000 anos atrás. Toda vez que alguém me fala isso, eu digo assim: se estava próximo há 2000 anos atrás, quanto mais hoje? Está muito mais próximo ainda. E Jesus não para aí, ele diz no próximo versículo, essas não são palavras do pastor Fernando, essas são palavras de Jesus. Eu, Jesus, lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. E o Senhor Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É importante que você entenda que esses versículos que eu li, o contexto eram duas perguntas feitas pelos discípulos. Era o final do ministério de Jesus, e Jesus saía da cidade de Jerusalém e subia pelo Monte das Oliveiras, o local onde ele vai voltar. E os discípulos apontaram para o templo e mostraram a beleza do templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo de então. E eles disseram: Senhor, olha que templo maravilhoso, olha que templo bonito. E Jesus falou assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus então profetizou no ano 30 que Jerusalém seria destruída. Os discípulos então perguntam a Jesus, na verdade, 3 perguntas. Senhor, quando acontecerão essas coisas? Ou seja, a destruição de Jerusalém. E quais serão os sinais da sua vinda? E, terceira pergunta, do fim do mundo. Porque a vinda de Jesus e o fim do mundo são 2 coisas distintas. E Jesus então, em Mateus capítulo 24 e 25,
e também em Lucas 21, ele responde essas perguntas. Algumas delas se aplicavam à destruição de Jerusalém e outras se aplicavam os sinais da sua vinda e o fim do mundo. E a dificuldade nossa, às vezes, como leitor rápido da Bíblia, é distinguir quando Jesus está falando de um evento, quando ele está falando de outro. Mas, só para não complicar as coisas, esses eventos são paralelos, porque um evento aponta para o outro evento. Ou seja, a destruição de Jerusalém aponta para a volta de Jesus e para o fim do mundo. E Jesus, então, ele disse alguns sinais que aconteceriam, e ele termina dizendo assim, olha, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus falou isso no ano 30, no ano 70, 40 anos após. O general Tito entrou em Jerusalém, general romano, destruiu a cidade, quebrou pedra sobre pedra, o templo foi destruído, Israel foi expulso da terra e ficaram fora da terra até 1948. Mas a segunda pergunta é, quais são os sinais da sua vinda? E Jesus então começou a dar sinais a respeito da globalização do mundo, sinais a respeito de que o mundo ficaria pior, sinais a respeito da maldade que acrescentaria no mundo, sinais a respeito da apostasia que aconteceria no mundo, sinais que nós estamos vendo acontecer no dia de hoje. E Jesus assim, olha, da mesma forma que não passou a geração até que a cidade de Jerusalém foi destruída, também não vai passar essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Queridos, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar em 2017, mas é possível. Eu não sei quando ele vai voltar, a única coisa que eu sei é que vai ser muito, muito perto, muito, muito breve. A verdade é que nós não sabemos quando a volta de Jesus vai acontecer, e porque a gente não sabe, e a gente ouve tanto, a gente vive como se ele ainda não fosse voltar. E a verdade é que nós crentes, cremos na volta de Jesus, mas a verdade é que a maioria de nós não crê que ele vai voltar em breve, porque se crêssemos não vivíamos da forma que estamos vivendo. Eu estou aqui nessa noite, no final do ano de 2016, no início de um novo ano, dizendo, gente, Jesus está perto de voltar. Os sinais da sua vinda são muitos. E, na verdade, o que eu quero deixar para vocês, o ensinamento que eu quero deixar para essa noite, tem a ver com essa verdade. Com a verdade que a volta de Jesus é iminente. Com a verdade que todas as coisas estão apontando para a volta de Jesus. Que nada está acontecendo no mundo sem a permissão de Deus. Que nós estamos vivendo num tempo profético. Que aqui o que está acontecendo neste país e o que vai acontecer nos próximos anos faz parte da mão de Deus, porque Deus não está interessado somente nos Estados Unidos, Deus está interessado no mundo. E cada país é parte desse quebra-cabeça de Deus. Então, porque Jesus Cristo está vindo em breve, eu quero deixar com vocês 3 importantes admoestações. Como o pastor Max, eu quero deixar que a palavra de Deus deixe essas admoestações para nós. Primeira admoestação se encontra no verso de número 34. Jesus diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Eu sei que o tempo é curto, mas eu não posso passar muito rápido sem explicar esse versículo. Jesus está falando para nós. Jesus está falando para a igreja. Tenham cuidado. Não tenham cuidado dos outros. Tenham cuidado de vocês. Tenham cuidado individualmente. Tenham cuidado. E ele então diz assim, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem.
Libertinagem é uma vida imoral. Libertinagem é uma vida contrária à vontade de Deus. Libertinagem é viver como não crente sendo crente. Libertinagem é vir na igreja ao domingo, mas na segunda-feira viver como se você não tivesse um encontro com Deus. Eu estava em casa há poucos minutos antes de sair, eu estava olhando o mural do Facebook e olhando, e de repente eu me deparei com uma pessoa, eu não sei o que estava acontecendo com ela, mas ela colocou um palavrão terrível, e depois ela continuou falando. A minha vontade era falar para ela assim: você não é crente? Mas eu fiz o melhor, eu simplesmente deletei e disse assim: eu não quero ver mais isso. A gente está vendo coisas acontecendo com pessoas que dizem ser crentes, mas agem pior do que não crentes. Jesus disse assim: olha, tenham cuidado, para que a vida de vocês não sejam sobrecarregadas de libertinagem, nem de bebedeira, nem das ansiedades da vida. O que é a ansiedade da vida? É a preocupação da vida. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. É festa, é aniversário, é isso, é aquilo, menos Deus. Jesus falou assim: tenham cuidado, gente. Nada errado em a gente ter uma vida tranquila, alegre, mas tenham cuidado. Verso de número 35, Jesus fala para nós algo tremendo, assim: porque ele virá. Ele aí não é Jesus, é o dia. Esse dia virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Jesus vai voltar. E eu, como disse para vocês, gente, crendo ou não crendo, ele vai voltar. E vai acontecer para todos os que vivem na face de toda a terra. Não importa se a pessoa está na Rússia, no Brasil, na China, nos Estados Unidos. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para todo mundo. A Bíblia diz que todo olho o verá. E ele vai voltar. E a terceira coisa que o texto diz para nós, ele diz assim: estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, estar em pé diante do Filho do Homem. Eu termino esse ano dizendo para vocês que eu creio que antes da volta de Jesus, algumas coisas acontecerão. Primeiro, Deus vai preparar o mundo para que, como na sua primeira vinda, na plenitude dos tempos, Jesus possa voltar. Eu não tenho dúvida que a eleição de Trump é profética, independente do que você pensa dele. Eu creio que no tempo do fim, Israel só poderá contar com a ajuda dos Estados Unidos como seu aliado. E novamente as notícias dessa semana indicam isto. Eu creio que está acontecendo no mundo político, econômico e religioso. Tudo está apontando para a volta de Jesus. Segunda coisa que eu também creio é que Jesus vem preparar a sua igreja para a sua volta. No livro de Efésios, capítulo 5, verso de número 27, diz que ele vem buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu creio, queridos, que os melhores dias da igreja aconteceram no livro de Atos e acontecerão no dia do fim. Eu creio que a igreja do fim será tão poderosa como a igreja de Atos. Toda vez que eu pego um avião, eu me lembro disso. Uma vez eu conversando com o piloto dizia que os momentos mais difíceis tecnicamente para o piloto, ou os pilotos, e que exige mais do avião, é na decolagem e na aterrissagem. Quando ele decola, precisa que toda a atenção esteja com eles, lá em cima está tranquilo. A não ser que esteja um problema mecânico ou alguma coisa, um acidente, é tranquilo. O maior perigo é na aterrissagem e na decolagem. E quando ele falou isso, eu me lembrei da igreja, que quando a igreja ela decolou, ela precisou de muito poder, o livro de Atos. E quando a igreja estiver aterrissando para a volta de Jesus, ela vai também precisar de muito poder. E eu creio que nós estamos vivendo no tempo da aterrissagem.
Eu creio que a igreja de Jesus será preparada para ser uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E é por isso que nós vamos começar o ano com uma campanha de 50 dias de transformação. Nós vamos falar de saúde espiritual, física, emocional, mental, financeira, relacional, vocacional. Logo depois desses 50 dias, o Senhor já colocou no meu coração uma outra série em que nós estaremos olhando alguns livros da Bíblia de uma forma especial. Eu creio que esse será um ano de glória para a igreja, e um ano de grande poder para a igreja. Eu quero terminar com a frase que nós ouvimos cantada várias vezes: o melhor de Deus ainda está por vir. Jesus vem breve. Guarda essa palavra no seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, e nós temos alguns minutos de oração. Eu gosto de orar e ter um momento de oração antes de terminar o ano. Eu queria pedir nesse momento que vocês estivessem aqui no altar, aqui os cânticos, o pessoal do louvor, por favor. Enquanto nós estivéssemos de olhos fechados, cabeças baixas, eu queria que a gente tirasse um momento de oração ao Senhor. Eu queria nesse momento pedir que nós tivéssemos um tempo em que você gastasse orando. Eu queria, as crianças estão entrando de volta. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Fique de pé, por favor. Daqui a pouco eu vou pedir você. É só porque as crianças estão entrando para facilitar. Eu estou controlando o tempo. Hoje o culto termina meia-noite em ponto. Aliás, 11h59. A gente vai ter a contagem regressiva. Depois a gente vai para o refeitório. A gente tem um coquetel preparado para todas as pessoas. Mas eu queria que a gente tirasse um momento de oração. E esse é o momento em que eu vou pedir que a igreja gastasse um tempo com Deus em oração. Eu queria que você, que tem os seus filhos, trouxesse os seus filhos para o altar, orasse com eles. Você que está com a sua esposa, viesse para o altar, orasse com ela. Você que está sozinho, não tem problema, viesse para o altar. Eu queria que a gente gastasse 5 minutos de qualidade no altar orando para o Senhor. Se você não quiser vir aqui para frente, porque você não gosta, ajoelha onde você está. Mas vamos gastar um tempo de oração com o Senhor. Venha para o altar, querido. Vamos vir para o altar, buscar o Senhor. É tempo de busca de Deus. São 5 minutos de qualidade orando, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor para cuidar da nossa vida. Vocês cantem bem suave, bem suave, bem suave, enquanto a igreja ora ao Senhor. O altar está aberto. Você que está em casa, há muitas pessoas assistindo. Eu sei que a Raquel está lá em casa, juntamente com o Peter, e elas me falaram. Ajoelha aí, vai orando em casa. Procure um lugar de oração, queridos. Não fica olhando para ninguém. Agora não é hora da gente conversar, agora não é hora da gente bater papo. Daqui a pouco a gente vai abraçar um ao outro. Mas a Igreja Mensagem de Paz crê no poder da oração e no poder de gastar tempo com Deus. Gaste esse tempo com Deus dizendo: Senhor, me prepara para a tua vinda. Se Jesus voltar agora, você está preparado. Você está preparado para a volta do Senhor. Eu vou me calar agora. Vocês vão cantar bem baixinho e a igreja do Senhor vai estar orando nesse momento.